Mas com muito esforço e dedicação, a gente sempre consegue os nossos objetivos, viu? Só batalhar. Então vamos lá. Então hoje nós vamos aprender a derivar algumas técnicas de derivação que vai facilitar muito a nossa vida nos cálculos de derivadas. Então, até a aula anterior, todas as derivadas que a gente fazia, a gente tinha que usar a definição, né? A gente tinha que usar a definição. Teve gente que fez a atividade passada sem usar a definição, zerou, viu? Porque quer fazer usando a definição de derivada. Então, derivada foi a aula passada. Cadê aqui? Então, vamos lá agora. Transparência está aí, né, pessoal? Derivada de funções polinomiais e exponenciais. Então, como a aula é curta, nós não vamos demonstrar muita coisa não, viu? Vamos tentar acelerar um pouco a aula. Se tiver alguma dúvida, depois só é olhar o livro, é autoexplicativo. Então, derivada de uma função constante. Então, uma função constante. Derivada de um número qualquer C em relação a x é igual a zero. Então, a derivada de qualquer número é zero. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Responde. Não, professor. Não, né? Então, a derivada de qualquer número, qualquer constante, é zero. Aí vamos para a derivada de potência. Vou só botar um exemplo aqui, o que eu quero dizer. Se eu botar derive, letra A, f de x igual a 5. Então, a derivada, que é f' de x vai ser igual a quanto? Zero. Zero. Então, é isso que eu estou dizendo. A derivada de uma constante sempre é zero. Sempre é zero. De onde vem isso? Isso vem da definição de derivada. Então, quando a gente vai fazer a definição da derivada é limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Então, vamos pegar aqui a constante. Para não ficar... Então, C. Esse C está significando qualquer número. Pode ser 5, menos 8, 10, 1/3, π, qualquer número. Então, esse C está representando um número. Então, quando eu tenho f de x igual a C, f de x mais h, a gente substitui no lugar de x, né? X mais h. Como não tem nenhum x, então se f de x é C, f de x mais h também é C. Então, aqui vai ficar limite, quando h tende a zero, de C menos C sobre H. C menos C é zero. E então, zero sobre H, zero sobre qualquer coisa é zero, e limite de zero é zero. Então, por isso que a derivada de qualquer função constante é zero. Agora, a derivada de uma potência. Vou colocar aqui a definição. X elevado a uma potência qualquer. Esse n é um número, uma potência. É x elevado a 5, x elevado a 10, x elevado a 2, x elevado a 1/3, x elevado a qualquer número. A derivada é esse n desce e diminui um grau em cima, ou seja, a derivada de x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Não, deixei o espaço para fazer o exemplo. Por exemplo, se f de x é igual a
x elevado a 5. F de x é x elevado a 5. F' de x é igual a 5. X elevado a 5 menos 1 fica 4. Alguma dúvida, pessoal? É difícil fazer esse tipo de derivada? Não. Não, bem simples, né? Então agora vocês façam aí. Quem é a derivada de x elevado a 3? Vai ficar como? Quem é F'? 3x assim, ao quadrado. Exato, muito bem. Alguém tem dúvida, pessoal? Vou botar mais um exemplo. F de x igual a x elevado a menos 4. Quem é F' de x? X elevado a menos 5. E o que mais? Está faltando alguma coisa. Menos 4. Menos 4, X x elevado a menos 5. elevado a menos 5. Aí. Então, sempre a potência desce e depois diminui um grau da potência e bota aqui. Então, derivada de x elevado a 5 é 5x elevado a 4. Derivada de x elevado a 3, 3x elevado a 2. A derivada de x elevado a menos 4 é menos 4x elevado a menos 5. Muita gente acaba errando aqui. Muita gente acaba botando menos 4x elevado a menos 3. Só que menos 4 menos 1 é menos 5 e não menos 3. Então, muita gente acaba errando uma bobagem dessa. Então, veja que a derivada é bem simples. Então, se eu boto assim uma questão, derive. Letra A, vamos dizer, letra A é 2,38. Letra B, opa, não. Letra A, letra A é f de x igual a 2,38. Letra B, f de x igual a π. Letra C, f de x igual a x elevado a 4 sobre 2. Rapidão aí, façam aí rapidão, viu? Quem é f' de x, quem é f' de x e quem é f' de x. Rapidão, vamos lá. Letra A, deu o quê? F' de x? 0. 0. Letra B? 0. 0 também. Letra C? 2x sobre 3? Elevado a 3? Oh. Não, né? Rápido? Alguém tem dúvida?
Hein, gente, eu vou dar aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a tabuada de 2. Cadê o professor? Tabuada de 9, amiga. Não, amiga, aí tu já sabe que tu já me complica, né? Eu sei até a de 5. Até a de 5 eu sou boa. A de 7, então. Não, não. Aí você tá forçando demais minha inteligência. A de 5 é o ápice pra mim. Alguém Gente, fez a será que conta até do o professor se professor? cansou de nós? Hã? Alguém fez a conta do professor? Eu não. O professor fez o Ô, que eu sempre quis lá no PIBID. Ô, Mila, Ninguém eu fiz. responde. Pra mim era aquilo que tu respondeu. 3x sobre 2 elevado a. Não, 4 sobre 2 elevado a 3, né? Não? Pois é, mas 4x sobre 2 fica 2x elevado a 3, né? É sobre isso. Então, hoje eu vou falar de minhas habilidades. Gente, cadê o professor? O professor Gente, sumiu. tinha que informar vocês, mas acho que ele faz o jogo do Flamengo, viu? Ele tá errado. Tu também tá, Paulo? Jamais. Não. Vocês participem da aula, gente, pelo amor de Deus. Eu participo sempre pra ficar gravado. Tá. O Flamengo tá jogando contra quem? Nem começou ainda não, 8 horas. Torço contra o Flamengo Paulo agora. Vitor, depois que me apunhalou pelas costas, nem me responde mais, né? No WhatsApp, ai. Eu não, jamais. Eu Paulo Vitor é falso, Você me Jéssica. apunhalou. Jéssica, Assim. Ô, meu, o primeiro eu descobri isso aí. o primeiro eu foi ter conversado com o Paulo. Paulo Eu? é falso. Aí eu fudei ele no Você é caralho falso. dele, eu fui lá, fiquei a manhã toda conversando com ele e ele me apunhalou nas costas, nunca mais olhei na cara dele. Eu também. Eu já fui no trabalho dele. Gente, eu tô sendo Sabe o que ele me deu? Ele velho. não me deu nem um copo de água. Quando eu fui no seu Meu trabalho, Deus, você não me deu você nem um já copo de foi de água, graça. seu safado. Você já tô de graça. Ele me iludiu, aí ele falou assim, pode pegar o que quiser. E aí eu peguei e depois tive que pagar. Jéssica me deu foi prejuízo. As coxinhas que tá pedindo tinha sido lá, na lanche ela comeu. Eu não, eu Paulo, prejuízo de comida pra ninguém, que eu não como muito. Né? Você comeu 4 pizzas, vai você lá. ah, Marisa, não é microfone não, que joga isso não. Isso Ah. é de direto que tu tá falando. É que ele tá com um pau na. Érica é tão falsa que eu. Agora tá melhor. Rapaz, tá me xingando, né? Um pobre proletário. Não tem dinheiro pra comprar esses fones de game igual você. Ainda tá gravando, viu, gente? Ixi, mano. Eita, vê as aulas do Instituto Federal da A culpa Bahia. é de Érica, nós vamos sair lá no YouTube, no canal dele, batendo resenha. Caraca, eu falando que tu tá com um negócio na boca. Nossa pois é. senhora. Ô, Mila, bota de juiz nessas meninas aí, pelo amor de Deus. Eu não, até minha foto é séria. Até minha foto é séria. Por favor. Respondi. O que, Gui? Galo Sete Chiquititas. Vocês Ela vão já pro acabou. YouTube do professor. Guilherme tá sério, Eu não sei, aqui. depois que virou proletário, nem bater resenha não bate mais. Professor entrou. Não. Professor entrou. Acabou. O Guilherme tá muito sério agora. A conexão Não, caiu. não é adulto. Vocês não. Érica, Oi, professor, a conexão Caiu, professor, mas eu assumi Caiu. seu lugar aqui, eu estava dando aula. Mas eu estava dando aula no seu lugar aqui. aquela. Chegou a ver a derivada de menos x? Não? Não chegaram a ver a derivada de menos x, não, foi? Parou naquela lá de x sobre 2 a menos 4. Foi. Então vamos lá. Vamos voltar lá para a transparência. Vocês ficam me respondendo quando eu perguntar, viu? Porque aí, se não me responder, é porque eu sei que caiu. Então vamos lá. A derivada de uma
a regra da multiplicação por uma constante. Então, se eu tenho uma constante qualquer vezes uma função diferenciável, eu posso tirar essa constante e fazer a derivada só da função. O exemplo está aqui. Derivada de 3x elevado a 4. Então, 3 eu posso tirar da derivada e fazer a derivada apenas de x elevado a 4. A derivada de x elevado a 4, a gente já aprendeu que é 4x elevado a 3. Depois faz a multiplicação. De 3 vezes 4, 12. Simples e fácil, pessoal? Ô, professor, não foi aí que o senhor parou, não? Foi antes? Sim, mas antes não... Tava nos exemplos ainda. Antes não tinha muita coisa mais, não. Era só isso mesmo. Que aqui Tá. era a fórmula, né? Todo mundo entendeu a derivada, né? Entendeu o que é... A gente fez aqueles exemplos, né? Que deu 0, 0 e deu... O último deu o quê? 2x elevado a 3, não foi isso? Foi. Então, aí eu cheguei para esse tipo aqui, de derivada. Se eu quero uma constante vezes uma função, eu tiro a constante e faço a derivada apenas da função. Aí o exemplo que eu usei foi esse. Então, outro exemplo. Se eu tenho, por exemplo, f de x igual a 5 vezes x elevado a 7, por exemplo. Então, é uma constante vezes uma função. A função é aqui, x elevado a 7. Então, se eu quero a derivada, eu posso deixar o 5 quieto, né? É como se eu tirasse ele da derivada e depois fizesse a multiplicação. Então, deixo o 5 quieto e faço a derivada apenas de x elevado a 7. Então, quem é a derivada de x elevado a 7? Quem é? 7. 7 x a x 6. a 6. É isso mesmo. E aí depois multiplica. 5 vezes 7 dá 35, né? Então, 35 x a sexta. Então, bem simples, bem fácil fazer derivada de funções potência. Então, se eu tenho uma potência, a derivada é só baixar o grau da potência e diminuir o grau aqui. E o que baixou, multiplica com o que tiver na frente dele. Se está multiplicando ou se está dividindo, se tem um número baixo para dividir. Isso aqui é para vocês fazerem. A derivada de menos x. Façam aí 1 minuto para vocês fazerem essa derivada. Contando, viu? Um minuto é muito tempo, meio minuto apenas. Aí já tem resposta? Então vamos lá. Isso aqui eu estou dizendo que minha função é menos x. Meu f de x é igual a menos x. Essa é minha função, menos x. E menos x é a mesma coisa que c, menos 1 vezes x, certo? Menos x é a mesma coisa que c, menos 1 vezes x. Então, para derivar, isso aqui é constante, eu não mexo, vezes, vou fazer a derivada de x. X é como se tivesse grau 1 aqui, ó. Se não tem nada, significa que é grau 1, né? 5 elevado a 1 é 5. 7 elevado a 1 é 7. X elevado a 1 é x. Então, é como se tivesse 1 aqui em cima. Usando a mesma regra, o 1 desce, x, diminui um grau. 1 menos 1, 0. E aí a derivada vai ser todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, eu vou ter menos 1 vezes 1, que era da potência, e vezes 1, que é essa conta aqui. Ó. X elevado a 0 dá 1. Né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, a resposta dá menos 1. Então, a derivada de menos x é igual a menos 1. Entendido, pessoal? Sim. Uhum. Então, quando vocês verem o x sozinho, significa que o grau é 1. Ok? Não achem que é 0. Tem gente que acha que é 0 aqui em cima, aí erra. Se não tem nada, é porque é 1. Porque não precisa botar 1 em cima de um número, né? Então, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não precisa botar. Regra da soma. Então, se f e g forem ambas deriváveis, então
A derivada da soma é a soma das derivadas. Isso facilita, porque é a mesma coisa para subtração. A regra da subtração. Se f e g forem ambas derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Isso nos auxilia em quê? Se eu tenho um polinômio, x elevado a 4 mais x elevado a 2. Então, professor, você só ensinou a fazer de um monômio. Mas aqui é a diferença, é a derivada desse mais a derivada desse, sem problema. Então, se eu quero derivar uma soma, eu derivo separadamente esse mais esse aqui. Então, a derivada de x elevado a 4 é 4x 4 elevado a terceira. 3, né? Simples e fácil, né? Mais 2x x5 menos 3x4, por exemplo. Então, já estou juntando duas regras, né? A da subtração e o do produto aqui, né? Então, mesma coisa. Derivo esse, dá 5 o quê? x à quarta, X à quarta, menos 12 12, x o à quê? terceira. A terceira. Simples e fácil, pessoal. Tem algo mais fácil do que isso? Nem namorar é mais fácil do que isso, né, pessoal? Com certeza. Namorar pela internet vale? Porque se vale, eu não tô namorando também, não. Namorar é muito complicado, de qualquer maneira. Façam aí, rapidinho. 10 segundos, contando. Acabou o tempo. Vamos lá. Dessa derivada. Isso vai ser Deixa eu ver se eu igual vou a fazer a primeira. 8x Isso. a 8 7. x7. Bora, mais. Rápido. Rápido, pessoal. Bora. Vou ter que dar essa conta aqui. 60x Isso, a 60x. quarta. A quarta. Menos. Bora. 8x a terceira. 8. 16, não? 16. Oh, perdão, 16. É multiplicação. Despaço. A terceira. 16x a terceira. Mais ou menos. Mais Vamos ver aqui agora. 30x ao quadrado. Mais o quê? Tem mais? Tem mais ou menos aqui? Menos Menos E menos o quê? 6 Aqui é como se tivesse que grau aqui. Aqui é como se tivesse 1, né? Então vai ficar menos 6. Vai ficar x elevado a 0, não precisa botar, né? Porque x elevado a 0 é 1. mais E aqui é mais o quê? 0. 0, né? Também não precisa botar. Pronto, acabou. Acabou aí. Alguma dúvida? Se quiser colocar 0, pode. Mais 0. Mas não tem necessidade. Simples e fácil? Simples e fácil, né? Ninguém erra uma questão dessa não, né? Na atividade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos lá. Funções exponenciais.
Agora vamos para uma função interessante, a exponencial. Então, vamos tentar calcular a derivada de uma função exponencial, f de x igual a b elevado a x. Esse b aqui é um número qualquer, viu? Então, antes era x elevado a um número, agora é um número elevado a x. É diferente, viu? Então, usando a definição de derivada, quando a gente substitui, né? F de x mais h vai ficar b de x mais h, né? No lugar de x, entra x mais h. Né? F de x é b elevado a x, f de x mais h vai ficar b elevado a x mais h. Então tá aqui, ó. Usei a definição, ficou b elevado a x mais h menos f de x, que é b elevado a x. Então só fiz usar a definição. Nós sabemos lá do ensino médio que uma potência, com a soma aqui dos expoentes da potência, eu posso separar em um produto. Então eu posso botar assim, ó, em vez de botar b elevado a x mais h, eu posso botar b elevado a x vezes b elevado a h. É a mesma coisa. Potência, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, né? Então, aquela propriedade lá que a gente aprende no ensino médio. E como tem b elevado a x aqui e b elevado a x aqui, posso botar fator comum em evidência. Então, botei fator comum em evidência, b elevado a x. Desse sobra b elevado a h, e desse vai sobrar 1, porque quando eu fizer a distributiva, eu tenho que voltar a ser a mesma coisa, né? Então, esse vezes esse volta a ser esse vezes 1 volta a ser esse. Como b elevado a x não depende de h, não é função de h, então eu posso tirar de dentro do limite. Então, eu vou ter que a derivada é b elevado a x, esse termo aqui, vezes esse limite aqui. Esse limite é um limite interessante. Esse limite significa o limite de b quando x é igual a zero. Né? Observe que o limite é o valor da derivada de f em zero. Então, é a derivada de f em zero. Calcula a derivada no ponto zero. Então, ó, esse termo aqui, a gente pode chamar dele de f' de zero. Só esse termo aqui, ó. Esse termo eu posso dizer que é f' de zero. É a derivada de f no ponto zero. Porque aqui, ó, se eu boto no lugar de x zero, então aqui vai ficar b elevado a zero é 1, vai ficar b elevado a h. Se eu boto zero aqui, b elevado a zero é 1. Então, ó, veja que isso aqui se torna isso aqui quando x é zero. Então, é a derivada da função em x zero. Então, eu tenho que f' vai ser b elevado a x vezes f' de zero. Então, essa é a conclusão que eu tenho. Portanto, mostramos que se a função exponencial f de x igual a b elevado a x for derivado em zero, então é derivado em x. Porque isso aqui é f' de zero. Então, f' de zero vezes b de x. Então, olha, por exemplo, deixa eu ver se eu deixei espaço para exemplo. Não. Então, vou botar aqui. Por exemplo, então, se eu quisesse calcular, se meu f de x fosse, por exemplo, 2 elevado a x, meu f' de x seria o próprio 2 elevado a x, o próprio 2 elevado a x, é b elevado a x, vezes f' no ponto zero, vezes f' de zero. Ou seja, vou botar assim, entre parênteses, 2 elevado... Não, tem que ser f' mesmo. F' no ponto zero. Vezes f' no ponto zero. Então, f' de x seria o do 2 elevado a x, o próprio 2 elevado a x, vezes o f' de zero. E aí, interessante que os matemáticos foram tentar descobrir quem seria esse valor de f' de zero, né? E aí eles chegaram a um valor interessante, um número interessante, que a gente vai chamar de constante de Euler, que é esse Ezinho aqui. Ó. Constante
de Euler. Quem preferir pode dizer Euler. Então, a constante de Euler é um número tal que o limite de E elevado a H menos 1 sobre H é igual a 1. Ou seja, aquele limite lá, esse limite aqui, quando esse limite é igual a 1, se eu boto um número aqui no lugar de B, um número que torna esse limite igual a 1, esse número é chamado de constante de Euler, que vale aproximadamente, esse número vale 2,71. Essa constante de Euler é igual a 2,718228 e por aí vai. Ou seja, é um número irracional, muito usado nas engenharias, e por isso, como ele é bastante usado, ele recebeu um nome específico, constante de Euler, a letra E. Esse Ezinho aqui é um número. Então, se eu botar lá para vocês, fazer a derivada de E, essa derivada aqui vai ser quanto? Quanto é essa derivada? Hein, pessoal? Relembrando, Zero. zero. Porque é um número. A derivada de 5 não é zero. A derivada de E, que é um número também, é zero também. E aí, a gente tem uma função exponencial. Função exponencial natural é elevada a x. Por quê? Pela definição da derivada, seria e elevado a x vezes o limite, quando h tende a zero, de b, o do caso de E, né? De E elevado a h menos 1 sobre h. Como esse número aqui vai dar 1, que é esse aqui, como esse número vai dar 1, então a resposta, a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. E aí temos uma derivada bem simples de se calcular e que é muito usada, essa constante de Euler, essa função exponencial aqui é bastante usada nas engenharias. E sua derivada é bem simples. A derivada de elevado a x é o próprio E elevado a x. Não tem segredo nenhum. Exemplo, calcule a derivada primeira e a derivada segunda de E elevado a x menos x. Bora. 20 segundos para vocês fazerem agora. Comecei a contar. Faça essa derivada. A derivada primeira e a derivada segunda dessa função. E elevado a x menos x. Já se passou 20 segundos. E aí, pessoal? Quanto foi que deu? Hein, pessoal? Que demora é essa? Vamos lá. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então, vamos lá. Quem é a derivada de E elevado a x? 1. Não. Derivada de E elevado a x? Quem é? Aqui é. Derivada de E elevado a x é E elevado a x. É o próprio E elevado a x. O que é 1 é o limite. O limite de E elevado a h menos 1 sobre h é 1. Agora, a derivada é o próprio. Então, se eu tenho essa função, derivada de E elevado a x, o próprio E elevado a x. Quem é a derivada de x, pessoal? Quanto é a derivada de x? Ainda não sabem rápido quem é a derivada de x? É zero? Aqui é grau 1, né? Como é que faz? Como é que faz a Menos 1. derivada? Desce 1 para frente, né? Vezes o próprio x diminui 1 grau. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, dá
1, né? A derivada de x é 1. Entenderam, pessoal? A derivada de x é 1. Então, essa derivada daqui, a derivada primeira, resultou em e elevado a x menos 1. Alguma dúvida, pessoal? Da derivada primeira? Não. Não. Agora a derivada segunda. Quanto é que dá? Agora é a derivada da derivada, ou seja, vai derivar isso aqui. Vai dar o que isso aí? Rápido. Quanto é que dá essa derivada? Hein, pessoal? X, e no caso, o menos 1 seria um zero, né? Então vai ser Isso. X só? É x. Acabou-se. Simples e fácil. Então, a derivada de x é o próprio x. Derivada de 1 é zero. Então, acabou-se. Derivada de segunda é e elevado a x. Muito simples, muito fácil, né, pessoal? Por isso que eu digo, cálculo 1 é uma maravilha. Não tem coisa mais fácil do que isso, não. Dúvidas? Eu acho que era isso que eu queria ensinar aí para vocês hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não tem mais, não. Tem mais, não. Vamos exercitar um pouquinho? Apesar de daqui a pouco aparecer para vocês alguns exercícios, mas vamos fazer aqui alguns para vocês já irem treinados para a atividade daqui a pouco. Derive. Derive. Letra A. F de x igual a 186,5. Letra B. Meu Deus, aqui tá muito pro. Muito o quê? Hein? O que foi que você falou? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver alguma com E aqui, que eu ainda não vi nenhum exercício aqui com E. Cadê o Zé? Aqui. Pronto. Esses exemplos aí. Estão acompanhando, pessoal? Tá, pessoal. Todo mundo anotou? Todo mundo anotou? Posso tirar essa transparência enquanto vocês estão fazendo? Posso? Eu não vou tirar, não. Vou deixar aí porque eu vou corrigir em cima. Então vamos lá. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou fazendo a chamada aqui, viu? Vão me responder. Não, não escrevam no chat, não, porque eu só estou olhando para a atividade de vocês, não estou olhando o chat, viu? Aldo. Aldo está presente, né? Falou comigo logo no início. Mas respondam aí, viu? Se alguém responder no chat, alguém responda na voz. Bruna. Presente. Bruno Santos. Bruno Santos faltou, né? Carmen. Presente. Clívia. Lívia. Faltou, né? Cristiano. Faltou. Danilo. Faltou. Emanuele.
Emanuele. Faltou também. Emily. Presente. Érica. Ô, professor, ela tava aqui na sala, mas acho que a internet dela caiu. Certo, vou considerar que eu falei com ela, né? Ela que estava de bigode, né, na foto. Flávia. Flávia? Não? Guilherme da Silva? Não? Muita gente faltou. Guilherme estava aqui, professor. Tava? Vou considerar então. Gustavo Lago? Faltou. Gustavo Porto? Faltou. Jéssica? Eu. José Roberto? Esse nunca apareceu, né? José Roberto. Júlio César? Júlio César? Faltou. Luan? Luan? Também faltou. Mariana? Aqui, professor. Mila? Eu. Paulo Vitor? Tava na sala também. Pedro Henrique? Opa, Opa, é Pedro? sou eu mesmo. Ok. Reinaldo? Reinaldo? Não, né? Ronildo? Ronilton? Presente, professor. Tayane? Presente. Vitor Silva? Acabou, né? Pronto. Todo mundo feita a chamada. Vamos lá. Conseguiram resolver? Rapidão, né? Para encerrar a aula de hoje. F' de x da letra A dá o quê? 0. 0, muito bem. Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida porque é 0? É uma constante, derivada é 0. Letra B, tem que botar, é F', viu, pessoal? Lembrar. F' ou G', a letra que tiver, viu? Ou Y'. Então, F' aqui de x vai ser o quê? Desse aqui. 5,2. Isso, porque a derivada de x a gente sabe que é 1, né? 1 vezes 5,2 é 5,2. A derivada de 2,3 é 0, então só 5,2. Alguma dúvida? Não, né? Então, letra B, letra A. A letra C, F' de x ficou como? E esse, como é que ficou? Lembre-se aí, lá do ensino médio, fundamental, primário. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Raiz de x é x elevado a meio. Então vai ficar meio x. Aí vai fazer a conta. Quanto é meio menos 1? Você faz a conta. Meio menos 1. O MMC é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. 1. 2 dividido por 1 é como se tivesse 1 aqui, né? 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 dá menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Então, meio elevado a menos 1 meio. E aí, para isso ficar bonitinho, aqui acabou, viu? Aqui tá certo. Mas a gente, na matemática, a gente gosta das coisas mais bonitas. Então, isso aqui, para ficar mais bonitinho, ficou um sozinho em cima. Aqui a potência é negativa, então vai descer. Então, vai ficar x elevado a meio. Era negativo, então ele vai descer e vai ficar positivo. E a gente sabe que x elevado a meio é raiz de x. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Então, isso aqui já fica na memória de vocês. Vocês viram a raiz de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. É rápido. Isso aqui, no começo você vai fazer essa conta, né? Meio, diminui 1 grau, então vai ficar meio x elevado a menos meio. Menos meio desce, o x fica elevado a meio.
Meio é raiz de x, volta a ser raiz de x. Então, a resposta aqui, ó. A resposta final é essa. Se quisesse parar aqui, pode parar aqui. Mas é bom vocês saberem fazer isso aqui, né? Daí disso para isso. Então, a resposta mais completa é essa. 1 sobre 2 raiz de x. Entendido, pessoal? Uhum. Sim. Letra G, alguém fez? 2x menos 2? 2x menos 2? Será que é? Vamos lá. Primeiro passo, você tem que fazer a distributiva. Então, Já fiz nada, o meu então. g de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2x à terceira. Fazendo a distributiva, x2 vezes 1 é x2, x2 vezes 2x, 2 fica aqui, x vezes x2, conserva a base e somos expoente. Aqui é 2 e aqui é 1. Então, ficou x elevado a 3. Agora faz a derivada. Então, primeiro você faz a distributiva, para depois fazer a derivada. Agora sim, g' de x, Menos 6, x ao quadrado. isso, menos 6x ao quadrado. Veja que deu diferente do que você achou que ia ser, né? Porque aqui é uma multiplicação, então você não pode, não teve, a gente não falou da regra da multiplicação, a gente vai falar ainda mais adiante para resolver de outra maneira. Por enquanto, como a gente não falou nem na regra da multiplicação, nem na regra da divisão, a gente tem que arrumar um jeito de só aparecer soma e subtração. Então, veja que aqui só tem subtração. Aqui só tem soma. E por último, isso aqui, ó. O que é que vocês achou que deu isso aqui? O que foi que deu essa conta aqui? Essa derivada? Então, aqui vocês têm que arrumar também, né? Porque a gente não aprendeu a fazer essa derivada aqui com essa soma aqui. Então, a gente faz o quê? Isso é e elevado a x vezes e elevado a 1, né? Conserva a base e somos expoente. Então, isso é elevado a x vezes e elevado a 1. Mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que C. Que é esse e elevado a 1, não preciso botar 1, vezes e elevado a x, né? A ordem das parcelas não altera o produto, né? Ou seja, é um número vezes e elevado a x. Um número vezes e elevado a x. É como se fosse 5 vezes e elevado a x. Ok? Então, a derivada vai ser... A gente sabe que a derivada de e elevado a x é o quê? Quem é a derivada de e elevado a x, pessoal? É elevado a x. É o próprio e elevado a x. Isso aqui só é repetir, né? É constante. Então, fica e vezes e elevado a x. E a derivada de 1 é quanto? 0. 0, acabou-se. Então, a derivada de e elevado a x mais 1 mais 1 é e vezes e elevado a x. Simples e fácil? Simples e fácil. Simples e fácil. Hoje eu calculei bem o horário da aula, né? Acabamos dentro do esperado. Então, concluímos nossa aula de hoje. A atividade está lá para fazerem, bem facilzinho. Espero que